Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Estamos aqui, meus irmãos, mais uma vez, para ministrar a palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida. Quero convidar você a ler comigo o livro de 1 Reis, capítulo 19, em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 19, nós lemos a palavra de Deus, que diz assim: Ele, porém, foi ao deserto o caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E então o anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que na sua cabeceira estava um pão cozido, e sobre as brasas uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se. E o anjo tornou-se pela segunda vez e tocou e lhe disse: Come, porque será muito grande o caminho. Irmãos, Deus, nesta tarde de sábado, que antecede o Dia dos Pais, Ele vai nos revelar algo interessante da palavra de Deus. Aqui Elias era um profeta, um homem de Deus que falava a verdade, que pronunciava o evangelho de Cristo. E certo momento Elias agora vai para um caminho no deserto, um caminho de morte, um caminho ali onde não tinha condição nenhuma de ninguém viver, que era o deserto. Só que de repente, irmãos, Elias procura ali o caminho de morte, ele procura um caminho aonde ele iria morrer. Só que de repente a Bíblia diz que ele acha um zimbro e deita debaixo dele e começa a falar com Deus: Senhor, toma agora a minha vida. Toma agora a minha vida, não aguento mais essa situação, não aguento mais essa luta, essa prova, essa decepção. E ele deita debaixo do zimbro. O interessante, irmãos, é que no deserto é muito difícil você encontrar árvore, no deserto é difícil você encontrar água, comida. Mas olha que é muito interessante, o zimbro significa uma árvore, e uma árvore ela dá sombra. Olha que algo interessante, no meio do deserto, sol quente, Deus proporciona sombra para Elias sentar e descansar. Deus está falando para alguém aqui no meio do deserto, Ele vai proporcionar sombra para a sua vida. Ele vai proporcionar descanso. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, ele estava por um caminho de morte, um caminho de uma decepção, um caminho sem volta. Deus foi lá e proporcionou o descanso, a sombra para Elias. Então Elias agora, a Bíblia vai dizer que ele dorme debaixo daquele zimbro. E o interessante, irmãos, é que ele começa a falar: Senhor, já basta, toma agora a minha vida. Eu não sou melhor que meus pais, Senhor. Quantas vezes nós falamos isso, irmãos? Passamos pela decepção, passamos pelas situações dos dias de hoje e nós murmuramos a ponto de dizer: Senhor, toma agora nossas vidas. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, essa luta, essa prova, essa decepção. Senhor, eu não aguento. Senhor, eu não dou conta mais. E quando Elias disse isso, irmãos, a Bíblia vai dizer que ele deitou debaixo da sombra. Deus quer proporcionar, irmãos, solução, sombra. Ele quer proporcionar vitória para a sua vida no meio da angústia, no meio da derrota, no meio do desespero. E a Bíblia aqui vai dizer para nossas vidas que Elias agora deita e dorme. E a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor tocou nele e disse: Levanta-te e come. Olha a insistência de Deus para quem está vindo para um caminho de morte. Olha uma insistência de Deus para quem estava indo para um caminho sem fim. Olha a insistência de Deus para quem está vindo para um caminho, irmãos, que não ia voltar mais. Talvez você vive essa situação, talvez você vive essa vida de derrota, essa vida de angústia, essa vida de decepção, essa vida das pessoas te abandonarem. Mas deixa eu te dizer algo: o anjo do Senhor, ele está insistindo pela sua vida. O anjo do Senhor, ele acredita em você. O anjo do Senhor, ele acredita na sua vida. Deus está assinando o papel de vitória. Deus está assinando um papel para você, aleluia, ser um vencedor. Deus nessa tarde está escrevendo uma nova história. Deus vai virar a folha, vai virar a página dessa história da sua vida.
Apenas creia, apenas acredita. É só o momento que você está passando. Logo a vitória vai vir, logo a bênção vai vir, logo a prosperidade vai vir na sua vida. O Salmos 40 vai nos ensinar muito. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. O esperar de Deus, a Bíblia diz que aqueles que esperam renovarão as suas forças, né, e voarão como a águia. A águia, quando ela voa, irmãos, quando ela tem uma força renovada, ela voa nos ares e ela vê tudo de cima. Deus está falando para você que está andando em cabisbaixo, você que está andando olhando para o chão, você que está andando olhando pela derrota, pela angústia, você que já não tem tempo mais para olhar para o céu, pela direção. Deus está falando, se prepare, porque você vai decolar, você vai começar a ver tudo de cima, você vai começar a ver tudo do alto. Deus, Ele é Deus de reviravolta. Deus, Ele é Deus de tirar o homem do lixo e fazer um luxo. Deus é Deus de tirar o homem do pó e colocar para sentar nos príncipes. Deus, Ele é Deus de reviravolta nas nossas vidas. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Elias olhou na sua cabeceira e estava um pão sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou-se dormir. Não tinha pão e nem água quando Elias foi para o deserto. Mas quando Deus não quer que você morra na angústia, quando Deus não quer que você morra nessa situação, quando Deus não quer que você morra nessa tristeza, quando Deus não quer que você morra afastado do evangelho, quando Deus quer que você não morra nessa situação que você está, Deus te proporciona comida. Deus te alimenta na prova. Deus te alimenta no deserto. Deus te alimenta na angústia. Deus te alimenta, irmãos, quando você pensa que não tem mais jeito, quando as portas estão fechadas, quando todo mundo vira as costas para você, o nosso Deus está de braços abertos para te receber, para te alimentar, para te acolher nos seus braços. E a Bíblia vai dizer que Elias agora vê o pão. Elias precisava de comer, irmãos, porque ele estava com fome. Mas aquele pão não simbolizava somente matar a fome de Elias. Mas eu creio que o pão significava Jesus. Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo. Não o pão que Moisés mandou, mas eu sou o pão vivo. Elias olhou para a botija de água, irmãos. Deus queria saciar a sede de Elias, mas também no espiritual. Jesus diz, eu sou a fonte da água da vida. Quem tem sede, venha e toma desta água. Jesus diz para aquela mulher samaritana, a água que eu te der, nunca mais você terá sede. Jesus, Ele é Deus para transformar nossas vidas. Ele é Deus para transformar o nosso estado de derrota, o nosso estado de angústia, o nosso estado de choro. Ei mãe, ei pai que está chorando neste momento, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria do Senhor vem pelo amanhã. E a palavra de Deus vai dizer que o anjo fala com Elias e disse, levanta-te e come, porque muito te será longo o caminho. Oh, glória! Eu vejo isso, irmãos, a mão de Deus. Tem gente que está pensando que vai morrer nessa prova. Tem gente que está pensando que vai morrer nessa situação. Tem gente que está pensando que vai ficar nessa angústia a vida toda. Tem gente que está pensando que vai sofrer com o filho preso. Tem gente que está pensando que o filho vai ficar preso a vida toda. Tem gente que está pensando que a vitória não vai vir, que a porta não vai se abrir, que a prosperidade não vai chegar. Deixa eu te dizer algo. Jesus está falando para você nessa tarde. Ei, levanta-te. Ei, toma posição. Levanta, fica de pé, meu querido. Estufa o peito. Aleluia. Respira bem. Jesus está falando, ei, coma da palavra, beba da água, ei, se enche do Espírito Santo e prossiga no caminho de vitória, prossiga na minha presença, prossiga na igreja, prossiga fazendo o que você faz, que eu agrado. Jesus está falando, ei, toma posição na sua vida. Toma posição, porque você não vai morrer nessa situação. O caminho é grande, tem grandes coisas para você, tem grandes projetos para a sua vida, tem grandes vitórias para o seu ministério, tem grandes vitórias para a sua família, para os seus filhos. Eu tenho grande vitória neste mundo para você ainda.
E a Bíblia diz que Elias se levantou e comeu e bebeu com a força daquela comida. Caminhou 40 dias e 40 noites até o monte Horebe, o monte de Deus. Olha a força da comida, irmãos, fez Elias caminhar 40 dias e 40 noites. Essa comida que Deus quer te dar é o pão da vida, é a água, é a palavra de Deus, é o alimento diário, é a Bíblia Sagrada que vai fazer você comer e caminhar muito. É a palavra que vai fazer você caminhar e prosseguir. É a palavra que vai fazer você ser bem-aventurado, a sua família ficar de pé, os seus filhos ficar na presença de Deus. É essa palavra que você precisa comer e beber dela. Irmãos, entenda que Elias saiu do deserto para ir para o monte. A diferença de deserto, irmãos, é sofrimento. A diferença de monte é agradecimento, é visões, é revelações. Nós vemos a glória de Deus no monte, ou seja, Deus está tirando pessoas do deserto, Deus está tirando pessoas da cova do leão, Deus está tirando pessoas, irmãos, da fornalha, para levar para o deserto, para o lugar de agradecimento, lugar de ter visões, lugar de ter revelações, lugar de ver Deus pessoalmente. Chega de sofrer, chega de tristeza, chega de dor, chega. Jesus chegou para te dar vitória. Jesus chegou para acabar com a tristeza. Jesus chegou, irmãos, para acabar com toda situação de derrota, de angústia, de tristeza. É esse Deus, é o Deus de Israel, é o Deus da Bíblia, é o Deus de Nova Serrana, do Brasil, que nós estamos pregando nesta tarde. E que Deus abençoe todos vocês. E esta é a palavra do Deus vivo para a minha e para a sua vida, em nome de Jesus. Amém.